Olá, pessoal. Esse vídeo faz parte do projeto do Comitê de Conhecimento Aplicado do Pacto Global. O projeto tem por finalidade compartilhar artigos científicos sobre ética e integridade corporativa com profissionais de compliance. Meu nome é Felipe Melo e, junto com o meu sócio da SG Compliance, Rodolfo Viana, coordenamos o comitê. Hoje, nós estamos aqui com o Marcelo Assis, que é Compliance Officer da construtora Barbosa Melo, também é engenheiro, especialista em governanças, risco, controle, professor e palestrante também, né, Marcelo? Quando o tempo permite, aí conciliar todas essas atividades, né? E nesse vídeo, nós vamos debater o artigo Companies Ethical Certification and Their Attractiveness to Institutional Investors, publicado em 2023 na revista Business Ethics, Environment and Responsibility. O principal objetivo do artigo foi entender se a inclusão de uma empresa na lista das empresas mais éticas do mundo, né, que é o caso dessa certificação, que é publicada anualmente pelo Instituto Ethisphere, aumenta a atratividade das empresas para investidores institucionais. É muito importante, ele segrega investidores institucionais e investidores de curto prazo. A pesquisa analisou uma amostra de 864 empresas norte-americanas entre 2010 e 2018 e comparou os investimentos institucionais antes e depois da inclusão no índice, e também empresas semelhantes que não fazem parte do índice. A metodologia combinou aí uma série de análises estatísticas univariadas e regressões, usando dados financeiros e de governança, né? Então, os autores propuseram duas hipóteses. A inclusão em um índice ético leva ao aumento das participações de investidores institucionais, e a segunda hipótese, que investidores de longo prazo são mais sensíveis a essa sinalização do que os de curto prazo. E os resultados confirmam as duas hipóteses, tá bom? Houve um aumento significativo sustentado nos investimentos institucionais após a certificação, especialmente entre investidores de longo prazo. O estudo, então, mostra que a certificação ética atua como um sinal confiável, reduzindo aí a assimetria de informações entre empresas e investidores. Então, aí acho que o mote, né, que mais do que marketing ou relatórios autodeclarados, o reconhecimento de uma terceira parte confere legitimidade real às práticas de governança e responsabilidade social. Então, Marcela, vou fazer aqui uma pergunta e você fica à vontade também para se apresentar, falar um pouquinho aí da que você achou do artigo. A minha pergunta é a seguinte, que o artigo afirma que para a certificação seja valorizada, os investidores precisam perceber que ela está ancorada em compromissos éticos reais, né? Não apenas no papel. Então, como é que a Barbosa Melo estrutura e demonstra aí o seu compromisso com a ética organizacional de forma que seja percebido como autêntico aí pelos seus investidores e stakeholders? Bom, vamos lá. Primeiramente, queria agradecer aí mais uma vez, né, a você, Felipe, ao Rodolfo, pela oportunidade em poder contribuir com a minha experiência, a vivência aqui na construtora Barbosa Melo, com relação a um tema tão importante relacionado à integridade e associado a essas questões que nós lemos no artigo, né, relacionadas aí à avaliação por terceira parte quanto à legitimidade de programas de integridade, e isso se refletindo aí em investimentos, né? Aqui na Barbosa Melo, o que eu posso dizer é que o que nós buscamos fazer em 2025, o nosso sistema de integridade, ele completou em março deste ano 11 anos. Isso, o sistema completamente estruturado, rodando, maduro e certificado, que a gente vai falar um pouquinho em outras questões aí sobre certificações, mas ele rodando, então, um pouquinho mais do que uma década. E o que de fato a gente pode traduzir, vamos colocar assim, nessas questões que culminaram numa associação de integridade com negócios? A primeira questão é a seguinte: a verificação dos princípios e valores institucionais, de modo que eles possam traduzir os aspectos que envolvam ética e integridade. Então, uma vez sendo feita essa revisão, essa verificação, aí a gente partiu para, de fato, a construção de um sistema de integridade e com todos os seus subsistemas, claro, aí acoplados, para que ele pudesse funcionar de maneira plena dentro da organização. Agora, quando a gente está falando, né, dos princípios e valores alinhados a esses aspectos de ética e integridade, a gente não pode se esquecer que por trás disso existem também as necessidades e expectativas, bem como as diretrizes dos acionistas e da alta direção da empresa. Então, é um envolvimento fundamental com ali o tom
do topo da organização com relação a esses aspectos. Eu diria que seria meio caminho andado, vamos colocar assim, ou talvez até um pouco mais, com relação à aplicação efetiva de um sistema de integridade. Se a gente for falar que o melhor ensino é o bom exemplo, que o tom vem de cima, que as práticas, elas de fato são verificadas pelas pessoas, e é isso que é seguido, né, dentro das organizações, ou walk the talk, como é conhecido aí mundialmente, isso de fato é fundamental para que a gente possa garantir a efetividade de um sistema e que depois ele vai ser verificado com o apoio de uma terceira parte, né? Então, essas questões que envolvem os princípios e valores, o tom da alta liderança e bem como uma comunicação constante para o público interno e o público externo sobre o que pode, o que não pode, sobre os posicionamentos da empresa com relação a diversas condutas e, claro, a aplicação de medidas de consequências para os casos identificados. Então, a gente está falando aqui de prevenção, detecção e resposta a aquelas questões que, de fato, possam vir a se desviar de algo que, de fato, foi planejado, foi descrito. Então, eu responderia um pouquinho dessa forma aí, nessa primeira questão. O artigo tem um ponto interessante, né? Porque assim, ainda não é muito difundido no Brasil a importância real das certificações éticas. Então, a gente está numa fase em que as empresas passaram a ver a relevância do compliance, boa parte delas a institucionalizar o seu compliance. A gente ainda terá, eu imagino, uma onda ainda de certificações, muito embora algumas empresas tenham sido bastante pioneiras nisso, como a Barbosa Mello. O que é curioso no artigo é que ele vai demonstrar, a partir de uma análise científica, inclusive baseada em dados reais, que certificações são mecanismos de atração financeira. Ou seja, o compliance certificado, ele é financeiramente mais atrativo, o que é um belíssimo argumento para um projeto empresarial. Principalmente porque ele serve como um sinal para investidores que muitas vezes não têm acesso, obviamente, às informações mais relevantes e mesmo a análise de risco da empresa investida nesse nível de profundidade. A Barbosa Mello criou essa expertise muito cedo, né, Marcelo? Assim, ela é uma das pioneiras na obtenção da ISO 37001, muito pela sua visão, a visão dos sócios também, dos proprietários. E aí eu queria que você fizesse um paralelo assim, entre essa conclusão do artigo e a sua experiência prática. Seu universo pessoal, no seu universo corporativo, faz sentido? Você vê isso também correspondendo aí ao que o artigo traz como conclusão? Eu sou a prova viva aqui para poder trazer para vocês que, de fato, isso gera resultado. E por quê? E aí eu vou trazer para a prática essa questão. Como eu disse anteriormente, a Barbosa Mello, ela possui um sistema de integridade e completou 11 anos em março deste ano. Um pouquinho antes disso, há mais ou menos uns 12 anos, por volta disso, 13 anos, a empresa havia decidido, por questões estratégicas, oriundas do seu planejamento estratégico feito mais ou menos nessa época, um direcionamento para clientes privados. Entendia-se naquela ocasião, onde as grandes oportunidades, vamos colocar assim, de negócios, estariam em clientes privados. Então, por uma definição estratégica, junto aos nossos acionistas e diretores, assim, os negócios eles se tornaram mais atrativos para a gente nesse setor. Diante disso, estamos falando de instituições privadas, maioria delas multinacionais, com governanças super bem estabelecidas dentro e fora do nosso país. E isso significa que os aspectos de integridade, eles são fundamentais a serem primeiro avaliados e segundo, de fato, acompanhados por essas empresas que vão contratar ali, fazer negócios com empresas do setor de engenharia e construção, por exemplo. Diante disso, o que acontece? Barbosa Mello hoje, e já há algum tempo, ela tem negócios com empresas de diversas nacionalidades, com requisitos anticorrupção específicos destas nacionalidades, e ela foi homologada, qualificada plenamente, sem qualquer tipo de restrição, para poder fazer negócios e manter os seus negócios com essas corporações. E isso também se deve muito ao fato, claro que existem aspectos comerciais, aspectos técnicos, certamente, mas há aspectos, se a gente for voltar aqui para agora
governança, aspectos de integridade. Então, comumente, nessas qualificações e homologações, a consultora Barbosa Mello, ela é ali solicitada a evidenciar o seu sistema de integridade. E isso, muitas das vezes, não passa apenas pela resposta aos questionários, mas sim a demonstração, por uma terceira parte, quanto à conformidade dos seus processos referentes ao tema integridade. E daí que as certificações elas passam a ter um valor ainda maior. E eu estou falando de uma vertente que são os clientes, mas eu também queria falar sobre instituições financeiras, que você comentou na sua pergunta. Nos últimos 4 anos, a construtora Barbosa Mello conseguiu emitir as suas primeiras debêntures no mercado. E nós passamos por diligências bastante rigorosas dessas instituições financeiras, e essas diligências, elas também tiveram aspectos de integridade envolvidos. Quando eu estou falando de instituições financeiras, eu estou falando aí de grandes bancos, alguns bancos de reconhecimento, inclusive, mundial, onde possuem níveis de governança, se não forem os melhores do seu setor, estão entre os top 10, vamos colocar assim, mundialmente, inclusive. Então, essas questões, elas são muito importantes, porque sem qualquer tipo de restrição, nós também conseguimos fazer aí operações estruturadas e conseguir financiamentos para que a gente pudesse investir internamente na companhia. E, por fim, uma outra parte interessada que eu queria trazer para essa conversa, já que a gente está falando, né, de atratividade de negócios, eu falei de clientes, falei aqui de instituições financeiras e falar também de parceiros de negócios. No setor de engenharia e construção, nós consideramos parceiros de negócios aquelas empresas onde a gente pode fazer algum tipo de associação, algum tipo de sociedade, consórcios e afins. Se outrora nós participávamos como sócios minoritários ou sem uma participação relevante nesses negócios, com a virada de chave relacionada também a aspectos de integridade, hoje a gente consegue se sentar na mesa, vamos colocar assim, com esses parceiros de negócio e falar de igual para igual. Muitas das vezes, inclusive, nós temos as lideranças dessas sociedades, dessas parcerias, o que a gente consegue também implementar um sistema de integridade específico para essas sociedades, mas com aspectos muito similares àqueles que nós rodamos e já foram comumente testados aqui, são comumente testados dentro da companhia. E isso traz aspecto melhor de governança, não apenas para essa parceria, mas também para os clientes, uma vez que havendo essa sociedade, onde o risco ele pode ser aumentado devido à quantidade ali de sócios envolvidos com culturas diferentes, mas quando a gente está falando de integridade, a gente não abre mão disso, e isso é muito legal que a gente consegue refletir, traduzir em novos negócios. Negócios muitas das vezes mais complexos tecnicamente, mas negócios mais atrativos financeiramente ou em termos de desafios de projeção empresarial. É um pouquinho disso que eu queria contribuir aí nessa pergunta. Gostei muito da tua resposta e a forma como você conectou diferentes stakeholders externos. Para entender assim um pouco melhor, você trouxe essa questão dos riscos, comunicação, falar um pouco de risco, expectativa e realidade. Assim, o estudo demonstrou, como a gente já vem falando aqui, que os investidores institucionais valorizam sinais que reduzem a percepção de risco, incluindo os riscos éticos aí que impactam a percepção. Então, agora, em termos de realidade, na tua experiência aí, passar por um processo desse realmente reduz os riscos ou fica só na expectativa ou se transforma mesmo em realidade? Eu consideraria, Felipe, que sim, que nós conseguimos reduzir esses riscos. Eu acho que uma das grandes preocupações dos nossos clientes, e uma preocupação muito salutar, é claro, são as questões relacionadas à sua imagem, principalmente nós que atuamos em setores onde a grande maioria dos nossos clientes, eles necessitam de uma licença social para operarem ou continuarem operando adequadamente. É claro que na sua cadeia de valor, isso tem que ser traduzido porque eles acabam sendo corresponsáveis numa eventualidade aí de materialização de um risco. Então, eu diria que sim, eu diria que isso abre portas, e muitas portas, traduzindo também para a prática, para que esses clientes, por exemplo, ou as instituições financeiras, ou os próprios parceiros de negócios, eles conheçam melhor os princípios e valores da nossa companhia, como nós atuamos e aquilo que nós não toleramos. E ainda, como que nós tratamos
identificamos os casos de suspeitas, preocupações ou desvios de fato comprovados. Muitas das vezes, nós conseguimos fazer um trabalho de parceria com essas partes interessadas que eu citei, principalmente com clientes. Trabalhamos com grandes conglomerados, como eu disse anteriormente. Então, essa relação, essas grandes empresas com nós, como fornecedores, eu diria que houve um estreitamento de relações, um cuidado maior no relacionamento, não apenas comercial, mas também no relacionamento operacional e do seu back-office. Então, eu diria que, de fato, isso consegue se traduzir numa mitigação de riscos e muitas das vezes num trabalho de parceria para a tratativa se um risco ele for de fato materializado. Agora, é importante que haja essa via de mão dupla e também uma questão que eu acho que é muito importante é a verificação da eficácia dessas tratativas e de fato um trabalho de análise de causas para evitar as recorrências. Queria voltar para uma questão bem prática agora, claro que sempre conectada com o artigo, né? Porque o artigo ele conclui que essas certificações éticas, como a ISO 37001, ISO 37301, o próprio selo Proética, são eficazes quando elas fazem parte de uma estratégia coerente, que também, obviamente, seja sustentada por ações reais e quando as partes interessadas e o mercado vê que realmente é verificado, né? Assim, é algo real, é algo de fato intencionado e demonstrável. Se amanhã, ou acabou a entrevista, bater um colega na tua porta, olha, eu sou aqui o responsável pela função de compliance da empresa tal, eu estou querendo tirar a ISO de compliance. Quais são as primeiras recomendações que você faria para ele? Legal. Já respondi algumas dessas perguntas aí com colegas que bateram a porta ou em oportunidades onde eu pude falar isso em alguma aula ou palestra e acho que também posso contribuir aí bastante com essa questão. Bem, o que eu diria? Eu acho que o primeiro passo para essas questões seria nós entendermos quais são os selos, as certificações, os reconhecimentos disponíveis no mercado, quais são os pré-requisitos para que a gente possa aí submeter à apreciação e, de fato, a gente entender por meio desses requisitos, a gente fazer um assessment, um diagnóstico que pode ser interno mesmo ou com a ajuda de um terceiro, que sempre é bem-vindo, né? E um terceiro que tenha bastante experiência com relação a isso, em relação à aderência da nossa organização, em relação a esses requisitos, de fato, que tem que ser cumpridos para esses selos e premiações. Eu diria que esse seria o primeiro passo. Feito isso, então, uma verificação do nível de aderência, aí partir-se para um plano de ação dos ajustes que forem necessários. Eu iria para esse lado, foi o lado que nós fizemos aqui à época, até porque o nosso sistema de integridade, ele nasceu antes mesmo das normas ISO, à época a ISO 19600 e um pouquinho depois a ISO 37001. Então, o que nós fizemos quando do lançamento dessas normas ISO, bem como a retomada do selo Proética. Nós identificamos de fato esses requisitos e fizemos esse assessment para verificação do nível de aderência e de fato a implementação de um plano de ação. Quando fizemos isso, e é assim que eu recomendaria às instituições a fazerem, de fato a gente começa a identificar pontos de melhorias nos subsistemas do sistema de integridade. E isso acaba dando força para a organização, de fato, realizar algumas mudanças. Porque se a alta direção, ela deseja, aí, por meio de diretrizes, né, estabelecidas, um reconhecimento externo, uma certificação, um selo, entende-se que o tom da alta direção, de fato, ele tem que ser desdobrado para todos os subsistemas aí do sistema de integridade. Então, esse passo é fundamental de uma verificação interna para que de fato a gente possa ajustar e aí a gente submeter depois a uma apreciação aí externa. Eu iria por esse caminho, Rodolfo. Tudo bem, Marcelo. A gente chega aqui então ao final da nossa entrevista. Queria mais uma vez agradecer em nome do Pacto, em nosso nome também a tua participação, teu tempo, contribuiu bastante. É um tema realmente importante no mercado, desperta a visibilidade sobre a relevância dessas certificações como mecanismos autônomos, independentes de verificação dos requisitos objetivos do sistema de compliance. Muito obrigado, Marcelo. Foi um prazer te ouvir aqui, sempre muito didático, muito
objetivo aí nas colocações. Só agradeço mais uma vez a oportunidade. Ficamos aqui super à disposição para boas práticas, enfim, aquilo que a gente puder contribuir com a integridade nos negócios. Muito obrigado.